Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom. Será? Será? 3 e Atlas. Será que esse é o álibi perfeito para dizer que pessoas foram abduzidas? Gente, desde que eu me entendo por crente, olha, há muito tempo. Eu me converti em 1994. Desde essa época já se falavam que o álibi perfeito, a desculpa perfeita para justificar o sumiço de milhões de pessoas no mundo todo com o arrebatamento seria dizer que fomos abduzidos por uma nave alienígena, né? Tá, naquela época isso era uma coisa meio surreal, né? Porque como assim? Vão dizer que a gente foi abduzido, né? Não tem nenhuma nave, não tem ET não existe, né? Todo cristão, gente que se converteu há muito tempo atrás como eu, a gente sempre ouviu falar que não existe ET, não existe extraterrestre, não existe nave espacial, não existe nada disso, certo? Então naquela época usar a tecnologia alienígena, né, como um álibi do rapto, né, do arrebatamento, seria até uma desculpa que seria algo surreal, né? E assim, é interessante eu falar isso porque agora parece que as coisas estão se alinhando para isso, né? 3 Atlas. Algumas pessoas dizem que é um cometa, né? Algumas outras pessoas dizem que não, que possivelmente é uma tecnologia alienígena. Ou seja, a própria comunidade científica está batendo cabeça sobre isso. Cada um diz uma coisa sobre isso. No fim das contas, o que parece é que estão querendo esconder algo. O que não seria, né, algo incomum, porque normalmente a grande mídia ou os governos, a gente sabe que eles sempre vão fazer de tudo para esconder da humanidade aquilo que pode gerar pânico, certo? Tudo bem. Eu vi um vídeo muito legal num canal chamado Galeria do Meteorito, né, onde esses rapazes falam sobre essas questões espaciais e tudo mais. E houve uma nova descoberta sobre esse 3 Atlas, né, sobre esse corpo, né, celeste, não sei, interestelar, né, que apareceu e que provavelmente estará próximo do Sol, ou logo próximo da Terra, em outubro. Então, vê um pouquinho aí comigo, assiste um pouquinho aí comigo o que esses rapazes da Galeria do Meteorito estão falando sobre o 13 Atlas, essa nova descoberta aí que houve, tá? Fato é, a comunidade científica, cada um diz uma coisa, tá? Então não tem nada certo. Uns dizem que é cometa, outros dizem que não, que é uma espécie de inteligência que possivelmente é uma inteligência superior, né? Outros já estão dizendo que realmente pode ser uma nave. Então, o fato é, até os professores renomados, PhDs, né? Alguns estão dizendo que possivelmente pode se tratar de uma nave espacial. Gente, quando que um dia a gente ia ver uma coisa que era a teoria da conspiração ser falada desse jeito como se fosse... Ah, agora não, agora a gente vai bater o martelo, isso daí, isso é real. É uma coisa assim para se pensar, né? Porque até a comunidade científica já está admitindo de alguma forma de que pode haver, né? De fato, isso pode realmente ser algo alienígena. Mas assiste aí comigo um pouquinho desse pedacinho desse vídeo aí da Galeria do Meteorito e depois eu volto para falar com vocês sobre a questão do arrebatamento, o que eu estava pensando sobre esse link, essa ligação sobre esses dois temas, tá? Vamos dar uma assistidinha aqui. Pode ser qualquer coisa. Não, de verdade mesmo. O que você acha? Pode Dá um ser palpite qualquer aí. coisa. Olha, eu acho que se ele considerando for... a hipótese de artificial, tá? Olha, se ele for que... mesmo uma nave, algum tipo de escudo poderia ser uma vela solar. Tem algumas naves que tem aquele dispositivo na frente que nem uma vela solar. Seria um sistema anti-impacto, Poderia talvez? ser um sistema anti-impacto. Poderia Será que ser ele fica escudo. soltando coisas ali, tipo, na frente dele? Porque, querendo ou não, isso tá viajando pelo espaço, né? Poderia ser um escudo, poderia ser um tipo de farol, poderia ser aquilo que o Avi Loeb falou, de algum tipo de sonda que ele tem ao redor. Poderia ser qualquer coisa. Só fica difícil explicar se ele for um cometa, porque aí se ele for um cometa, fica bem difícil explicar. Fica bem difícil explicar, pessoal, tá muito estranho. Tanto que o doutor, que diz John Brandenburg, ele já meio que bateu o martelo agora, tá? Meio que bateu o martelo. Esse é um dos maiores físicos, um dos maiores cientistas do mundo.
pessoal. E ele é especialista em propulsão, já participou aí de missões com a NASA. Olha o que ele falou, só para vocês terem uma ideia, e vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Olha isso aqui, ó. De acordo com o que ele tem de dados do 3 Atlas, ele fez ali uma pirâmide, porque de fato a gente está vendo as coisas se empilhando. Pode ser. Pirâmide do 3 Atlas ele chamou. Aqui a gente tem trajetória alinhada com a eclíptica, ou seja, ele passa junto com, né, na eclíptica ali, onde os planetas estão girando em torno do Sol. Grande encontro com Marte, grande encontro com Marte ocultado pelo Sol, química planetária, níquel sem ferro, que no caso também foi detectado, que é um sinal que exige industrialização. Isso é uma tecnoassinatura. Esse metal não existe puro assim na natureza. E não vejo ninguém dando bola para isso. Isso foi detectado no estudo científico. Passar um panão, hein? Mas preferem passar um pano, simples assim. A gente está num ponto, pessoal, que parece que existe uma grande regressão no entendimento das pessoas sobre as coisas. Você está percebendo, Cris, isso? Parece que as pessoas estão simplesmente, conforme os anos vão passando, o cérebro atrofiando um pouco. Talvez, ou fechando os olhos, estão fechando os craque olhos. Em fechar os olhos. Não, de olhos bem fechados. De olhos bem fechados. E aí ele colocou ali, né, baseado nisso, ele colocou, é provável, is most likely, ou seja, o mais provável é que seja uma sonda alienígena, disse um dos maiores cientistas do mundo. Ele não deu nota, então, né? Porque o Loeb tá lá na escala Loeb, ele tá em 4. Não, ele não deu, ele só Você falou, é mais provável. Ou seja, em 6, foi pra 5. De acordo com ele, apesar de ele não ter dado nota, ele colocou, é mais provável, ou seja, mais do que 50%. Você acha que seria o de que? acordo Um com 7 ele. pra ele? É, 8? é. Eu acho que ele tá no 8, hein? Sei lá, tem rabo de gato, mia como gato, pula igual gato, tem cheiro de gato, provavelmente é um gato, né? Provavelmente é um gato. E já estão falando, Cris, inclusive, olha uma coisa que ele falou também, perguntaram pra ele se ele acha que aquela conexão com o Trump, com a NASA, né, que agora mudaram, pessoal. A NASA não é mais só uma entidade científica, ela faz parte da segurança nacional. Eita. Agora ela pode censurar mesmo, como ela já tem Cheio feito, de né? segredos, mais ainda. E ele disse que sim, ele acredita que a NASA tá colocando, né, o Trump tá submetendo a NASA na comunidade pública de inteligência para manter segredo. E ele disse que, na verdade, isso sempre foi, é que agora só está oficializado. Mas agora a gente também tem o ESO, tem o pessoal lá do Japão também, da Rússia, tudo metido na China. Então, tudo em cima também do Atlas, vai sair coisa, viu? E tem uma coisa importante também, gente. A comunidade científica, na verdade, todas essas informações que a gente tem visto, elas são mais especulações. Tem cientistas dizendo que não se sabe nem direito qual é o tamanho disso, tá? Que ele pode variar de 5 a 25 quilômetros de diâmetro, né? De tamanho. Então, assim, alguns sites, alguns lugares estão batendo martelo como se já soubessem o tamanho que é isso. Outros estão dizendo que não sabem o tamanho, mas o fato é, não há consenso. Tá uma bagunça isso, tá? Não há consenso. Pelo que eu tenho visto, não tem consenso. Cada um tá falando uma coisa, tem gente batendo martelo de que é cometa, é cometa, é cometa, é cometa. Outras pessoas não, né? Então a comunidade científica também tá assim. Agora é engraçado, parece que eles fazem isso de propósito, né? Que essa confusão, né, essa coisa de que ninguém se entende, de que a comunidade científica não tá se entendendo, parece que é proposital, só para deixar a gente, né, pobres mortais, comedores de arroz e feijão, né, deixar a gente confuso, deixar a gente naquelas falsas expectativas, ou então pra gente perder o interesse em acompanhar a notícia. E vocês viram aí no vídeo que os rapazes falam, né, que os Estados Unidos, a NASA agora tá em cima disso, né, e tá protegendo cada vez mais, né, cerceando cada vez mais a informação sobre o 13 Atlas. Então, pode vir coisa quente por aí? Pode ser, né, eu não duvido de nada, porque tudo que acontece nessa sociedade, nesse mundo que é muito sério, a gente sabe que não é explanado, assim, pelos poderosos desse mundo, que a gente sabe muito bem quem são, não é verdade? Eu tenho ouvido falar, claro que eu tenho visto e tenho ouvido falar sobre o que as pessoas estão dizendo sobre o mês de setembro, né? De que Jesus voltaria no mês de setembro, de que seria na festa das trombetas, e que seria esse ano, porque esse ano é especial e tudo mais.
Queridos, eu não vou me aprofundar nesse assunto, tá? Porque o que eu penso é o seguinte: Jesus vai vir. O fato é que ele vem. Se vai vir esse ano, se vai vir ano que vem, se vai vir em 2026, se vai vir em 2027, 2028, não importa. A questão é, ele vem, né? E é óbvio, né, que quem estuda a Bíblia sabe que Jesus era judeu, né? E tudo que ele cumpre dentro da palavra, né, tá ali porque foi uma cultura que o Senhor trouxe para aquele povo, e através dessa cultura, Jesus ele veio cumprindo, né, festas e rituais da cultura judaica. E a gente sabe que a festa das trombetas é uma das festas que Jesus ainda não cumpriu, né? Então eu diria, né, que essa época, outubro, setembro, seria uma época em que nós crentes deveríamos ficar mais atentos, mais vigilantes, certo? Agora, é difícil a gente dizer, bater o martelo e dizer que vai ser agora, que vai ser em setembro, que vai ser dia tal, dia tal, dia tal. A gente não pode dizer. O que a gente tem que fazer é manter a nossa lamparina cheia de óleo, né? E ficar atento, porque a hora que o noivo vier, a gente tem que estar pronta. Nós temos que estar prontos. É isso, né? Agora, o que eu acho muita coincidência é essa questão do 13 Atlas, né? Essa proximidade toda com a Terra acontecer justamente em outubro desse ano, né? E eles estão doidos que cheguem logo outubro para que se veja com clareza o que é isso que está vindo, porque isso ainda está distante, né? Esse objeto ainda está distante. Então, as imagens que o telescópio tem pego não são, assim, imagens perfeitas, ainda não são. Então, com a proximidade aqui do nosso planeta, ou do Sol, acredito eu que os telescópios vão conseguir ver melhor, né, do que se trata esse objeto. Então, outubro é um mês muito esperado pela comunidade científica por conta disso, para saber de fato o que é esse 13 Atlas, né? Ter uma noção real do que é. A questão é muita coincidência que isso seja em outubro, né? A gente tem uma festa das trombetas agora, no final de setembro, em outubro, e depois da festa das trombetas, se eu não me engano, acho que vem a festa das cabanas, né? Então, assim, é tudo muito junto, tudo muito perto de datas muito emblemáticas, né? O que a gente faz? A gente fica de olho, a gente fica atento. É isso que a gente faz, certo? E ficar de olho também nas notícias. Tem uma outra notícia que eu quero trazer para vocês aqui, e eu vou trazer no próximo vídeo. E eu queria também que vocês pensassem sobre isso, porque parece que o chifre pequeno, se você ler a Bíblia, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Parece que o chifre pequeno está se levantando. Será? Próximo vídeo a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Agora eu quero que você coloque aí a sua opinião sobre 13 Atlas. O que você acha que é isso? Você acha que é cometa? Você acha que não é? O que você pensa que é isso aí, hein? Diz pra mim. Escreve aqui, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.